Aleluias. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para nós é motivo de alegria nos encontrar reunidos mais uma vez para louvar, adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, pois grandes coisas o Senhor tem feito e por isso estamos felizes. Queremos cumprimentar também os nossos irmãos internautas, com a paz do Senhor Jesus, você que sempre tem nos acompanhado, que Deus abençoe a tua vida grandemente, e quero louvar a Deus também pela tua vida e pela tua vinda aqui nesta noite. Quero exterminar gratidão a Deus por a vida de cada um que aqui veio, não para nos ouvir, mas para adorar a Deus, para aprender com a palavra do Senhor, para aprender com o Espírito Santo, que há de nos instruir, que há de nos ensinar aqui nesta noite. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Robson, que nos confiou a oportunidade nesta noite, nosso pastor Sânzio também que nos acompanha, que Deus abençoe as vossas famílias poderosamente. Eu convido os irmãos presentes e os que estão em casa para abrir as vossas Bíblias no livro do profeta messiânico, profeta Isaías, no capítulo 40, vamos ler primeiro o versículo de número 30 e 31, depois retrocederemos no 28 e no 29 e vamos aprender um pouquinho com a palavra do Senhor, porque a Bíblia ela é sempre recheada, ela é sempre completa daquilo que nós precisamos e por que não dizer daquilo que dependemos. Aleluias. Nós sabemos que há uma diferença em uma pessoa estar precisando e uma pessoa está dependendo, está na dependência. Quando a pessoa fala eu estou precisando, às vezes ele está precisando, mas ele não está necessitando, ele não está necessitado. É uma coisa que ele precisa, mas ele pode esperar um pouco mais. Mas quando a pessoa usa o termo eu estou necessitando, eu estou necessitado disso, ele vai dizer assim, tem que ser agora, se possível agora, tem que ser neste momento. E todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, é porque nós estamos necessitados de ouvir Deus falar conosco, é porque nós estamos carentes de ouvir a voz de Deus, e a Bíblia vai nos dizer que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Todos os momentos que nós abrimos a Bíblia, ela tem palavra de conforto para nós. Se nós precisarmos de palavra de conforto no momento, no contexto em que vivemos, ela vai ter a palavra de conforto. Se nós precisarmos de uma palavra de exortação no contexto em que vivemos, a Bíblia vai ter uma palavra de exortação para a nossa vida. Se nós precisar no contexto em que vivemos de uma palavra para a nossa vida financeira, a Bíblia também vai ter. A Bíblia vai nos ensinar, vai nos mostrar a maneira como viver e como agradar a Deus por intermédio da nossa maneira de viver. E nós vamos aprender um pouquinho mais aqui, onde o profeta messiânico descreve, nos dá umas características, e nós queremos intitular o título desta mensagem aqui nesta noite, sobre o crente e a águia. Nós vamos aprender um pouquinho aqui, algumas qualidades que a águia tem, algumas trajetórias de sofrimento que a águia já começa a passar. A águia ela já começa a traçar sofrimento da sua maneira de viver desde o seu nascimento. Ela já começa a enfrentar dificuldade quando ainda é filhote, quando ainda está no ninho. E nós vamos aprender aqui o porquê que o profeta Isaías faz questão de comparar, nem só o profeta Isaías, o salmista Davi também faz questão de comparar o crente e a águia. O Moisés também faz questão de fazer comparação em Deuteronômio, se não me for da memória, no capítulo 32, ele vai fazer uma certa comparação entre Deus e a águia, a maneira que a águia desperta os seus filhotes e a maneira que Deus desperta o teu povo, a maneira que a águia tem para chamar os teus filhos para um despertamento e a maneira que Deus tem para chamar o teu povo, para despertar, para chamar para uma intimidade melhor. Isaías, todos os irmãos encontraram? Capítulo 40, versículo 30, 31, e depois 28 e 29 nos diz assim:
Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão, ou seja, os mancebos em outras traduções certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Versículo 28, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluias. Palavra bem maravilhosa. Essa águia que o salmista Davi vai fazer comparação é a águia dourada de Israel. Há vários tipos de águia, e essa águia dourada que o profeta messiânico faz comparação, traz-nos a entender, traz a clareza, a linguagem de figura no texto em que lemos. Ela é uma das águias que se destaca, é tanto que alguns estudiosos comparam ela, dá o nome de águia dourada de Israel, porque essa águia ela atinge uma velocidade aproximadamente de 200 km por hora. Essa águia ela tem uma definição de visão, ela consegue enxergar uma distância aproximadamente de 2 quilômetros. 2 quilômetros, para quem entende um pouco de distância, muitos não conseguem definir, não conseguem entender, mas outros já conseguem entender. Se eu não for muito além, eu vou imaginar que 2 quilômetros é mais ou menos daqui até o trevo do hospital. É mais ou menos isso aí, para nós ter uma noção do que é 2 quilômetros. Tem pessoas que não entendem, não conseguem definir o que é a distância. Quando fala assim, você mora quantos quilômetros daqui na sua casa, dá quantos quilômetros? A pessoa vai dizer, dá 5 quilômetros, dá 2 quilômetros, não, mas me fala quanto tempo que eu gasto, que eu vou entender melhor. Porque não tem a definição, não consegue definir a quilometragem a ser percorrida. E aí, para nós entender, 2 quilômetros é uma base mais ou menos que eu estou fazendo, vai dar daqui aproximadamente ao trevo. Então, na nossa visão, no nosso olhar que nós temos, nós não vamos conseguir definir nada daqui até o trevo de Vila Franca de Xira. Segundo alguns estudiosos, nós temos uma parte no nosso olho que nos dá a visão, que nos dá o poder de enxergar a uma certa distância. Mas segundo alguns biólogos, nós temos uma só parte no nosso olho. E a águia, por incrível que pareça, ela tem 3, nós temos 1. Então a visão da águia é 3 vezes mais do que a visão humana. O que nós avistamos, a águia consegue avistar 3 vezes mais daquilo que nós estamos enxergando, daquilo que nós conseguimos avistar. E essa águia dourada, ela se destaca. Então quando o profeta messiânico faz comparação, faz menção que os jovens se cansarão e se fadigarão, e ele vai lá no versículo 31 e começa a dizer, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. E aqui nós vamos deter um pouquinho. Quando dissemos no início que a águia ela já começa a passar por sofrimentos desde sendo filhote, quando ainda está no ninho, quando a águia mãe vai fazer a preparação, quando ela está na sua fase adulta, digamos assim, ela é a única ave no reino das aves que ela consegue sobreviver de 70 a 80 anos. E a águia ela é tão sábia que eu nunca ouvi falar que alguém já encontrou um cadáver de uma ave. Não, eu nunca vi falar. Porque a ave ela tem sabedoria, até para morrer ela é sábia. É por isso que o profeta e tantos outros escritores da Bíblia vai fazer comparação do crente com a águia. E vai querer e vai desejar que o crente tenha a mesma visão, tenha a mesma linha de pensamento que a águia tem. Porque a mesma linha, a Bíblia vai nos dizer, aí entra aquela parte, que a Bíblia fala assim, aquilo que o olho não viu
que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem. Aqui entra uma parte da visão da águia. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É aquilo que nós temos que conseguir enxergar. Não é aquilo que os nossos olhos carnais estão enxergando. Não é aquela visão terrena que nós temos, não. É uma visão que tem que ir além da nossa visão terrena. E a águia, ela começa a passar por momentos de sofrimento desde ainda filhote. Porque quando ela vai preparar o seu ninho, a águia, ela desce para fazer a preparação do seu ninho para o seu filhote, para colocar os ovos e receber os seus filhotes. Só que, por baixo, na primeira camada, eu não sei se algum já estudou sobre a águia, e já foi a fundo, mas se algum já estudou, vai saber o que eu estou dizendo. Ela primeiro, na primeira camada do seu ninho, ela vai lá e procura espinhos, e coloca espinhos primeiro na primeira camada do ninho. Ela arruma primeiro o ninho com espinhos. Depois dos espinhos, ela começa a colocar uns outros gravetos, alguns outros ciscos, algumas outras coisas, para tampar os espinhos. E vai colocando camadas. Por cima dessas camadas, ela procura lã de carneiro, espuma, coisa fofa, para ficar aconchegante, para receber os filhotes, de maneira que não machuca os seus filhotes. Por baixo tem os espinhos, e ela tampa os espinhos para não incomodar. Vem os filhotes, nascem os filhotes. Aqui entra a trajetória de vida que já começa com sofrimento. Quando a águia mãe entende que os seus filhos está na hora de aprender a voar, de decolar, ela entende, ela olha e fala assim: está na hora deles começar a treinar a decolar voo. Os filhotes ainda estão inseguros, não sabe como vai ser, pois afinal nunca voou. E a águia, ela é tão sábia. A águia, ela é uma ave tão extraordinária, que ela não faz ninho no chão. Ela não faz a sua casa em lugares que a pessoa vai conseguir pegar nos seus filhotes, vai conseguir pegar nos seus ovos, vai conseguir alcançar, não. Ela procura os penhascos mais altos, ela procura os lugares mais difíceis, para poder fazer a sua casa, para poder fazer a sua habitação. É por isso que o salmista Davi vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A águia, quando ela avista uma tempestade, ela inclina o peito, inclina o seu bico e vai de encontro à tempestade. Ela não recua. A águia, as suas asas têm aproximadamente de 2 a 3 metros de extensão. Ela olha para a tempestade, ela vê além da tempestade, ela sabe que além do céu azul, além das nuvens, ela tem um horizonte que ela vai encontrar segurança e refúgio seguro. É por isso que o salmista vai dizer e vai fazer comparação, e o profeta messiânico vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como asas, como águias. Aleluias! Ela, pelos estudos dos biólogos, é a única ave que consegue olhar para o sol, frente a frente, encarar o sol e ir em direção ao sol. Aleluias! O crente não pode ser diferente, não pode ter diferença da visão espiritual do crente. O crente não pode olhar de maneira diferente. O crente não pode olhar para a dificuldade e falar que não vai conseguir, que não vai passar, que não vai sair dela. Não, você foi chamado, você foi projetado para dar certo, você foi chamado para vencer. Ela olha e vê além, e vê do outro lado. Aleluias! E que o que o pastor falou no início, que muitas pessoas se enfraqueceu, caiu, desistiu, era para usar o momento para o seu benefício. Não usou o momento para o seu benefício, usou o momento para o seu malefício. Acabou caindo, acabou ficando esquecido.
está perdido no caminho, se perdeu no caminho e não acha mais em que direção continuar, para que lado seguir, para que direção seguir. Mas eu te convido a você nesta noite que está perdido no caminho, o mestre está passando no caminho e depende só de você fazer um convite para ele fazer morada e entrar na tua casa. E quando a águia enxerga do outro lado, a vista do outro lado, além do horizonte, além da tempestade, ela vê o sol, ela vê a segurança. Ela não encara a tempestade como uma coisa que vai deter, como uma coisa que vai parar. Da mesma maneira é o crente. O crente tem que usar o momento de dificuldade como promoção para se promover. O crente tem que usar o momento de dificuldade para falar: eu vou usar vantagem em cima disso aí. Ele está falando que eu não vou conseguir, mas quem me sustenta é o Senhor, quem me chamou é o Senhor e Ele vai garantir a vitória. E ela voa em direção ao horizonte. Ela decola voo. E lá em Deuteronômios, no capítulo 32 e versículo 11, nos diz assim: a primeira dificuldade que a águia encontra ainda, filhote: como a águia se desperta a sua ninhada ou seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. É por isso que Moisés aqui vai dizer, que o escritor de Deuteronômios aqui vai dizer: como a águia desperta a sua ninhada, como a águia desperta os seus filhotes. Aí entra o plano que a águia fez, quando ela colocou espinho no início lá no seu ninho. Quando ela já entende que os seus filhotes está na hora de decolar voo, está na hora de aprender a voar, está na hora de batalhar, está na hora de ganhar força, de ganhar sabedoria, de adquirir sabedoria. Deixa eu te falar, você está num campo de batalha espiritual, e você só vai aprender a batalhar, você só vai aprender a lutar o dia que você sair da sua zona de conforto. Deus não te chamou para continuar numa zona de conforto, Deus te chamou para batalhar, para lutar, para ir avante. Ela entende que os seus filhotes têm que aprender a lutar, têm que aprender a batalhar, têm que ir à luta. Ela vai lá e puxa aquela camada de espuma, aquela camada de lã. É bom quando estamos assim bem confortáveis, né? É bom quando estamos bem aconchegantes, quando o lugar está agradável. Mas deixa eu te falar uma coisa: mar tranquilo nunca fez bem para marinheiro nenhum. Os discípulos só lembraram de clamar por Jesus quando a tempestade bateu. Talvez a tempestade bateu no teu barco, é para você lembrar que tem que clamar por Ele, que tem que chamar por Ele, para Ele te ver, para Ele te ouvir. Os discípulos só lembraram de chamar a atenção do mestre quando a onda bateu no barco e parecia que o barco ia afundar. E Jesus levanta do mesmo lugar que está, calmo, tranquilo e sereno, como aquele que nunca perde o controle da situação. Levanta a tua mão ali, que naquele momento que Jesus acalma a tempestade, é nada mais e nada menos do que o Criador da natureza, comunicando com a natureza: aquieta-te vento, acalma-te mar. E quando a águia puxa aquelas espumas, aquelas lãs, e os espinhos começam a furar os seus filhotes, ele se sente na obrigação de aprender a voar. Deus não permite prova para ninguém, para a pessoa morrer na prova. Isso é conversinha para boi dormir, como diz o brasileiro, quando alguém fala assim: ah, eu desanimei porque a prova estava difícil demais. Aí eu saí da igreja porque estava falando muito de mim, porque Ciclano e Beltrano estavam assim. Quem sai da igreja por pessoas nunca esteve na igreja por causa de Jesus. Quem abandona a cruz por causa de pessoas, por causa de problemas, nunca esteve na igreja por causa de Jesus. É que é Jesus quem resolve os problemas. Os filhotes se sentem na obrigação de voar, de aprender a voar, de aprender a decolar voo. E a águia fica observando, fica olhando. E o filhote desce porque
Segundo os estudiosos, é uma aproximação de aproximadamente 3 metros de altura os penhascos que as águias escolhem o lugar para fazer a sua ninhada, para fazer a sua morada. E ela fica olhando. Quando ela vê que os filhotes ainda não estão preparados, que eles vão cair, vai matar, e vai se morrer, vai se matar, por uma atitude dela, ela desce com as suas asas, de 2 a 3 metros de extensão, pega os filhotes por baixo, levanta e coloca em lugar seguro novamente. Da mesma maneira é o Senhor para conosco. Quando você pensa que vai morrer, as asas do Onipotente te segura, te acolhe, te abraça, te aconchega e te diz: você não vai morrer. Aquele que te acalenta, aquele que te abraça, aquele que te acalma está aqui. Aleluias! Começa a primeira trajetória de sofrimento da águia, e Jó vai fazer comparação da visão da águia. Em Jó no capítulo 39, versículo 28 e 29. Nas penhas mora e habita, nos cumes das penhas, nos lugares seguros. Dali descobre a presa, seus olhos avistam de longe. Ela não precisa ir muito longe, dar muita volta para ver, não, para avistar a sua presa. De onde ela está, ela avista o que ela precisa. Do lugar que ela está, ela consegue enxergar aquilo que ela está precisando. Não precisa ela ir muito atrás, não precisa ela correr muito, para ela ter nas mãos aquilo que ela quer. Ela só desloca do seu ninho, desloca do seu lar para buscar. Enquanto estivermos correndo com as nossas próprias forças, enquanto estiver tentando enxergar com a nossa própria visão carnal, Deus está só nos observando e dizendo: eu vou ver até quando Ele vai deixar, Ele vai enxergar o que eu tenho para Ele. Mas não conseguimos enxergar, não conseguimos ver, se não nos voltar para Deus. Por que que ela faz a sua morada nas rochas? A Bíblia vai nos dizer que Jesus é a pedra angular. E no Novo Testamento, para não ficar se detendo só no Antigo Testamento, no Novo Testamento também vai fazer uma comparação extraordinária do homem sábio, do homem sensato, daquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Se nós não conseguir concluir essa trajetória aqui da águia, eu tenho certeza que nós concluiremos em um outro culto. Mas quando a águia está com seus 40 anos de vida aproximadamente, ela tem que tomar uma decisão dolorosa. Ela tem que tomar uma decisão que vai te custar caro aquilo ali. Com 40 anos de idade, ela já não tem mais força para voar. As garras, as unhas já envergou, ela não consegue mais pegar presa para alimentar. Ela se torna uma presa fácil. O bico já não consegue mais pegar o alimento para se alimentar, porque afinal tem 40 anos, o bico já envergou, as unhas já se envergou, ela não tem mais estratégia para pegar a presa voando e se levantar e continuar. As penas já estão pesadas. O tempo trouxe essa consequência para ela. Ela tem que tomar uma decisão muito dolorosa. Ela tem que escolher morrer ou viver. Se ela parar ali no caminho, ela vai morrer. Mas tem uma outra opção para a águia. Ela pode escolher viver, a segunda opção, só que essa segunda opção é dolorosa. É aqui que entra uma das partes mais dolorosas da vida da águia. Talvez você tenha 20 anos de crente, 30 anos de crente, e começa a passar por momentos da sua vida que você fala: eu nunca vivi isso, eu nunca vi isso. Quando a águia pensa que já viveu tudo, aí vem a parte mais dolorosa para ela. Ela tem que escolher:
ir para uma rocha, para um lugar deserto, mas um lugar seguro. Só que ela tem que tirar força de onde não tem. Porque isso é um voo que ela tem que ter com a mesma força que ela tinha quando ela começou na sua juventude. É por isso que o profeta vai dizer, que o profeta messiânico vai fazer essa comparação daqueles que esperam no Senhor. E quando ela está com os 40 anos de idade, que ela tem que tomar essa decisão, mesmo que vai ser dolorosa, que vai ser doída, que toda ação tem uma reação, ela toma a decisão de viver mais a metade do que ela já viveu, o dobro do que ela já viveu. Aí ela pega a força de onde não tem para voar e procurar o lugar mais seguro, e ir em direção à rocha mais segura. E ela acha a força de onde não tem, e chega até lá. O momento de renovação da águia não é coisa de um dia, de 2 dias, de 1 mês, de 2 meses, de 3 meses. Não, é 150 dias de sofrimento. Mas é onde ela passa pela renovação. Ela procura a rocha para passar pela renovação, para ganhar mais 40 anos, mais 50 anos de vida. Pois afinal ela vive de 80 a 90 anos, de 70 a 90 anos. E quando ela chega na rocha, aí começa. Ela pega o seu bico e começa a bater na rocha, até quebrar o bico, velho. Após o bico quebrado, que processo doloroso. Após o bico quebrado, ela espera um novo bico nascer. Quando o novo bico nasce, ela começa a arrancar suas próprias unhas com o novo bico. Depois que ela arranca as unhas, ela começa a arrancar as suas penas. Isso leva 5 meses. É 5 meses de sofrimento. É 5 meses de espera. Eu não sei quanto tempo tu está esperando e acha que está demais. Mas espera um pouquinho mais, porque você está na rocha que é Cristo. E Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece os seus caminhos. Ele sabe aquilo que você precisa. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que há para tudo um tempo determinado debaixo do céu. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de abraçar, tempo de afastar de abraço. Tempo para tudo debaixo do céu. E quando ela já arrancou todas as suas penas, todos os seus bicos, todo o seu bico novo, as suas unhas, agora ela espera as penas nascer novamente, para decolar um novo voo com a mesma força de antes. A águia sumiu. Aí quem sabe, comparando o crente com a águia, quando o crente está nesse propósito, nesse processo doloroso, o crente some. O crente some, desaparece. Pois afinal quem tem que aparecer é Ele. Pois afinal quem tem que aparecer é a glória dEle. Só que quando Ele volta como leão. Depois do processo de renovação, Ele volta mais forte do que antes. É por isso que muitos entrou na pandemia e quando saiu, está saindo como leão e ninguém vai segurar, ninguém vai parar. É por isso que a igreja que não fechou a porta, que não recuou, está marchando, está crescendo, está desenvolvendo, é porque passou pelo tempo de renovação. Passou pelo tempo de preparação. Renovou as suas forças. Pode vir o inferno, pode vir capeta que vir, mas ele está renovado, mais crente do que nunca e esperando a volta do Senhor. Aleluias. Depois de 5 meses de sofrimento, ela retorna de novo. Comparando o crente com a águia, fala assim: aquele irmão lá, aquele lá sumiu, aquele lá morreu. Quando pensa que não, vem ele novamente.
Aparece ele de novo, mais forte do que nunca. Como diz lá no Brasil, pode chover canivete na cabeça que ele é crente, não deixa Jesus e não larga Jesus e não abandona a cruz, porque ele passou pelo processo de renovação e a sua força está vigorada novamente e ele continua crendo em Jesus. A águia passa por esse processo. É por isso que muitos escritores vai fazer comparação. E o profeta messiânico vai dizer que aqueles que esperam no Senhor, para todo propósito tem o tempo da espera. Quando estamos na prova que parece que Deus não está nos ouvindo, até o silêncio de Deus é resposta para nós. Espere um pouquinho mais, clame um pouquinho mais, ore um pouquinho mais, busque um pouquinho mais, jejua um pouquinho mais, porque o que está para vir virá e não tardará. Jesus está chegando. E para concluir, quando todos se afastam de ti, saiba, não é porque Deus te abandonou, é porque você está escondido na sombra do Onipotente, passando por um tempo de renovação. Fique descansado, você está na rocha, que é Cristo. Te coloque de pé nesta noite, aleluias. Nada acontece por acaso. Quando todos pensam que tudo acabou, o rei manda te chamar. O rei chama pelo seu nome. Parece que está no anonimato, parece que está esquecido, parece que ninguém te enxerga, parece que ninguém te vê. Mas aquele que tudo vê, aquele que tudo contempla, aquele que sabe de todas as coisas, está te contemplando, está te sondando, está forjando o teu caráter. Ele tem uma vida nova para você, Ele tem caminhos novos para você, Ele tem uma nova força para a tua vida, e você não morrerá nessa pandemia, você não morrerá nessa tempestade, porque quem permite a pandemia vir para você, é o mesmo que permite a pandemia passar, e você continuar de pé, cantando o hino da vitória. Deus é fiel, Deus é sempre fiel, Deus vai continuar sempre sendo fiel. Se Ele fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus da mesma maneira. O contexto de vida que vivemos não define a pessoa de Deus. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade, Ele é imutável, Ele não muda, Ele é aquele que não recebe ordens, Ele é aquele que dá ordem, Ele é o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Aleluias. Fique descansado. Nada acontece na tua vida por acaso. Você não chegou aqui por acaso. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus não permitiu você andar até aqui por acaso. É porque Ele tem propósitos para a sua vida. Descanse no Senhor, e Deus te surpreenderá na sua caminhada espiritual. Eu quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus.